O que você faria se descobrisse que está sendo controlada sem perceber? Você já sentiu que a sua liberdade está sendo tirada aos poucos, mas não soube identificar como ou por quê? Imagine o seguinte: tudo começa com pequenas atitudes, com aqueles ciúmes que parece normal, com a pressão para não fazer algo sozinho. E de repente, você se vê em um relacionamento onde seu parceiro sabe tudo sobre sua vida, onde você não consegue tomar mais decisões sem ser vigiada. Agora, imagine que esse comportamento, que começa de forma sutil, pode se transformar em violência física. Eu vou te contar a história de Rafaela Brilhante, uma mulher que foi vítima de abuso psicológico e físico dentro de seu casamento com o cantor João Lima. Ela achava que o ciúmes excessivo era normal, até que o pior aconteceu: a violência física, logo após a lua de mel, 5 dias depois de um casamento que parecia ser o sonho de toda mulher. Se você acha que esse tipo de coisa não pode acontecer com você, ou que está tudo bem em aceitar alguns defeitos no relacionamento, você precisa assistir a este vídeo até o final. Eu vou te mostrar como o controle emocional pode ser o primeiro sinal de abuso, e como ele pode escalar para algo muito mais perigoso. Este vídeo pode salvar sua vida. Se você está passando por algo parecido, ou conhece alguém que está, não ignore os sinais. E, ao final, eu vou te dar as ferramentas para agir, para se proteger e para denunciar. Então, fique comigo até o final, inscreva-se no canal, e compartilhe essa mensagem com outras mulheres que precisam ouvir isso. 1. O que é o controle emocional em um relacionamento? O controle emocional é uma forma de abuso psicológico caracterizada por tentativas de manipulação e dominação, onde uma pessoa tenta moldar ou restringir as ações da outra através de estratégias como ciúmes excessivo, desvalorização e comportamento possessivo. Esse tipo de abuso é particularmente perigoso porque, frequentemente, a vítima não reconhece que está sendo controlada até que o abuso tenha se instalado de maneira profunda e prejudicial. Ao contrário de outros tipos de abuso, o controle emocional pode ser disfarçado como um cuidado ou uma forma de amor, o que faz com que a vítima se sinta culpada ou responsável pela situação. Esse tipo de controle começa muitas vezes de maneira sutil, com atitudes que podem parecer insignificantes, mas que, com o tempo, vão criando uma dinâmica onde a vítima perde sua autonomia. Ao ser manipulada emocionalmente, a pessoa pode começar a achar que precisa de aprovação ou permissão do parceiro para realizar atividades simples do dia a dia, como sair de casa, manter amizades ou até mesmo escolher suas roupas. O parceiro controlador, muitas vezes, se posiciona como alguém preocupado, o que gera uma confusão nos sentimentos da vítima, que acaba achando que o abuso é apenas uma demonstração de amor excessivo ou preocupação. No caso de Rafaela Brilhante, por exemplo, ela relatou que no início de seu relacionamento com João Lima, ela via os ciúmes dele como algo normal, um comportamento comum entre casais apaixonados. Ela acreditava que sua insegurança era apenas uma forma de demonstrar afeto. No entanto, com o tempo, ela começou a perceber que esse comportamento não era apenas ciúmes, mas sim uma tentativa constante de controle. Ele passava a monitorar suas ações de maneira obsessiva, impondo restrições sobre onde ela poderia ir e com quem poderia estar. Isso, em um primeiro momento, parecia uma demonstração de preocupação, mas, aos poucos, foi se tornando algo que limitava suas escolhas e sua liberdade. Um exemplo claro de como esse controle emocional se manifestava foi quando João Lima proibiu Rafaela de ir à academia sozinha. Ele insistia em que ela sempre estivesse acompanhada, e caso ela fosse, ela tinha que informá-lo sobre cada detalhe, o horário que ela estava saindo, quando chegava e o tempo que ficava lá. Esse tipo de controle, mascarado como preocupação, é um exemplo clássico de como o abuso emocional pode ser disfarçado, inicialmente, como algo inofensivo. Mas, ao longo do tempo, ele vai gerando um padrão de submissão, onde a vítima começa a acreditar que o parceiro tem o direito de controlar sua vida, e que isso é algo normal dentro de um relacionamento. Assim, o controle emocional não é algo que aparece da noite para o dia. Ele se desenvolve aos poucos, com atitudes pequenas e aparentemente inocentes, que, quando somadas, criam um ciclo de abuso. A vítima começa a se sentir cada vez mais dependente do abusador, o que torna mais difícil para ela perceber o quanto suas ações estão sendo manipuladas e controladas. É importante destacar que, muitas vezes, a vítima só começa a reconhecer esses sinais quando já está profundamente envolvida emocionalmente, em muitos casos, até com medo de sair do relacionamento. 2. Como o controle emocional se manifesta. Sinais de alerta. Um dos sinais mais evidentes de controle emocional é o ciúmes excessivo. Em um relacionamento abusivo, o parceiro controlador começa a monitorar as ações da vítima de maneira obsessiva, perguntando constantemente para onde vai, com quem está, e por quanto tempo ficará fora de casa. Isso pode começar de forma discreta, com comentários do tipo: estou preocupado com você, ou você não deveria ficar tanto tempo fora.
Com o tempo, essa vigilância se intensifica, até que o parceiro começa a impor regras e restrições sobre as ações da vítima, como o que ela pode ou não fazer, onde pode ir, e com quem pode se relacionar. Caso a vítima desobedeça, o comportamento controlador pode evoluir para ameaças de agressão ou punições emocionais, o que faz a vítima sentir medo e, consequentemente, se submeter à autoridade do parceiro. Outro sinal claro de controle emocional é o isolamento social. O parceiro controlador começa a distorcer a realidade, impedindo a vítima de manter contato com seus amigos, familiares e outras pessoas importantes em sua vida. Pode começar com pequenas observações sobre quem ela está vendo e onde, mas logo se transforma em exigências mais rígidas, como a necessidade de saber constantemente o que a vítima está fazendo, onde está, e com quem está se relacionando. Além disso, o controle emocional também se manifesta ao tentar afastar a vítima de suas atividades prazerosas e independentes, como ir à academia, praticar hobbies ou sair com amigos. Esse tipo de comportamento visa enfraquecer os laços da vítima com o mundo externo, fazendo com que ela dependa cada vez mais do agressor. A diminuição de autoestima é outra tática de controle emocional que se manifesta com críticas constantes. O parceiro controlador começa a desvalorizar as escolhas e opiniões da vítima, fazendo-a sentir que suas decisões não têm valor. Esse comportamento é uma forma de manipulação emocional, onde a vítima começa a se sentir inferior, incapaz e, muitas vezes, dependente do parceiro. Em casos como o de Rafaela Brilhante, ela relatou como se sentia constantemente vigiada e limitada em suas ações. Ela não podia sequer ir à academia sozinha ou passar mais de uma hora fazendo algo sem ser chamada de volta. Essas atitudes não apenas restringem a liberdade da vítima, mas também começam a afetar sua autoestima, levando-a a questionar seu próprio valor e a sentir que está fazendo algo errado, mesmo quando não está. O controle emocional, portanto, não apenas restringe fisicamente a vítima, mas também enfraquece sua confiança e autonomia. 3. O controle emocional pode escalar para a violência física. O controle emocional, que começa com comportamentos sutis de manipulação e vigilância, pode, infelizmente, evoluir para formas mais agressivas de abuso, como a violência física. Em muitos casos, o abusador usa o controle psicológico para estabelecer um padrão de dominação, deixando a vítima cada vez mais dependente emocionalmente. Esse processo cria um ambiente de isolamento e medo, o que faz com que a vítima tenha dificuldade em reagir ou buscar ajuda. A pressão psicológica leva à submissão e ao medo constante, o que faz com que a mulher se sinta impotente para interromper o ciclo de abuso, mesmo quando o comportamento violento começa a se manifestar fisicamente. Quando o controle emocional se transforma em violência física, ele ocorre como uma extensão do poder e da dominação do parceiro abusivo. A vítima, muitas vezes, já está emocionalmente enfraquecida e, devido ao ciclo de abuso, acredita que os ataques são uma forma de expressar amor ou que de alguma forma ela merece a agressão. O abusador, por sua vez, pode prometer que a violência não se repetirá, criando um ciclo de arrependimento seguido de novos abusos, o que mantém a vítima presa à esperança de que as coisas possam melhorar. Esse padrão de violência física, muitas vezes, é precedido por um período de manipulação emocional intensa, onde o abusador faz com que a vítima se sinta responsável pelas agressões. No caso de Rafaela Brilhante, as primeiras manifestações de abuso ocorreram logo após o casamento, durante a lua de mel, apenas 5 dias depois da cerimônia. Esse momento, que deveria ser de celebração e felicidade, foi marcado por uma agressão física que abalou a confiança de Rafaela. Ela tentou justificar o comportamento do parceiro como uma reação aos ciúmes e acreditou que ele realmente se arrependeria, mas a violência física não parou por aí. Ao contrário, os episódios de agressão tornaram-se mais frequentes e mais graves, à medida que o comportamento controlador de João Lima se intensificava. Rafaela, como muitas vítimas de violência doméstica, não tinha coragem ou o suporte necessário para denunciar imediatamente. A intimidação psicológica fazia com que ela acreditasse que não tinha provas suficientes para acusá-lo, o que a deixou em um estado de isolamento e desesperança. Como ocorre frequentemente em casos de abuso, ela acreditava que o parceiro poderia mudar, que ele estava arrependido, e que, de alguma forma, o relacionamento poderia voltar a ser como antes. Esse ciclo de violência, que começa com o controle emocional e acaba se manifestando fisicamente, reflete a complexidade de se libertar de uma relação abusiva. Rafaela temia por sua vida, mas sentia-se presa a esse ciclo, como muitas mulheres, sem saber como sair sem mais danos. 4. Como reconhecer os sinais e proteger-se. Reconhecer os sinais de controle emocional em um relacionamento é o primeiro passo para evitar que a situação evolua para abusos mais graves, como a violência física. Muitas mulheres, como Rafaela Brilhante, não percebem que estão sendo manipuladas emocionalmente até que os sinais se tornem muito evidentes.
O controle emocional pode começar com gestos aparentemente inofensivos, como ciúmes excessivo ou a necessidade constante de saber aonde a pessoa está. Esses pequenos comportamentos podem ser disfarçados de preocupação ou amor excessivo, o que torna mais difícil para a vítima identificar o abuso. Identificar os sinais cedo pode salvar vidas. Com o tempo, esses sinais podem se intensificar, levando a restrições sobre com quem a vítima pode se relacionar, onde pode ir e o que pode fazer. Portanto, estar atenta às mudanças no comportamento do parceiro e na dinâmica do relacionamento é essencial para agir rapidamente e evitar que o ciclo de abuso se instale profundamente. As mulheres que estão em relacionamentos abusivos frequentemente se sentem emocionalmente e fisicamente presas. O medo de reações agressivas, o isolamento social e as ameaças de violência podem criar um ambiente onde a vítima não se sente capaz de sair da relação. O abusador faz com que a vítima acredite que ela não merece melhores condições ou que ninguém mais a amará, o que faz com que ela se sinta impotente para denunciar ou pedir ajuda. Além disso, muitas vezes, a vítima tem medo de não ser acreditada ou de ser julgada por aqueles ao seu redor, como ocorreu com Rafaela. Isso a impede de procurar a ajuda de que tanto precisa. As mulheres podem começar a perceber que algo está errado, mas o ciclo de abuso emocional e físico pode se tornar tão desgastante que elas se veem incapazes de tomar decisões claras. Denunciar a violência é uma das formas mais eficazes de interromper o ciclo de abuso. Embora possa ser extremamente difícil, a denúncia é crucial, não apenas para garantir a segurança da vítima, mas também para ajudar a impedir que o abusador continue a fazer mal a outras pessoas. Rafaela descreveu o medo que sentia ao decidir denunciar, com o receio de não ser acreditada e de ser desacreditada em sua dor. No entanto, o que a motivou a buscar ajuda foi o amor e o medo pela vida de sua filha. Ela sabia que precisava proteger sua filha e a si mesma. Esse momento de coragem foi decisivo para ela quebrar o silêncio e romper com o ciclo de abuso. A denúncia não só foi vital para sua segurança, mas também para evitar que o abuso se repetisse em outros relacionamentos. Rafaela é um exemplo de como a denúncia é fundamental, mesmo quando a vítima tem receio ou se sente sozinha. Existem diversas formas de buscar ajuda e apoio em casos de abuso. No Brasil, a Central de Atendimento à Mulher, Disque 180 é um serviço que oferece orientação, escuta e encaminhamento para mulheres em situações de violência doméstica. Além disso, a Delegacia da Mulher é um local especializado para o registro de denúncias de violência, onde a vítima pode ser acolhida por profissionais capacitados e receber o suporte necessário. Essas instituições são importantes porque oferecem sigilo e segurança durante o processo de denúncia, algo fundamental para garantir que a vítima não sofra represálias do agressor. Mesmo que a vítima não tenha provas físicas imediatas das agressões, ela pode relatar o que está acontecendo e receber apoio jurídico e psicológico para continuar o processo. Além disso, é importante que as mulheres que estão em situações de abuso construam uma rede de apoio com amigos, familiares ou até mesmo grupos de apoio especializados. Falar sobre o abuso, mesmo que seja doloroso, pode ser um passo decisivo para buscar soluções. Algumas vítimas se sentem sozinhas e desamparadas, mas a realidade é que há muitas pessoas e organizações dispostas a ajudar. Além disso, buscar um psicólogo ou terapeuta especializado em violência doméstica pode ser fundamental para tratar os danos emocionais causados pelo abuso e para ajudar a vítima a recuperar sua autoestima e confiança. O apoio psicológico pode também ser essencial para ajudar a vítima a entender a dinâmica do abuso e como ela pode se proteger emocionalmente e fisicamente. Em última análise, agir cedo e buscar apoio imediato são passos fundamentais para romper o ciclo de abuso. O controle emocional é uma forma de abuso que muitas vezes é difícil de reconhecer no início, mas entender os sinais e procurar ajuda o quanto antes pode salvar vidas. Denunciar o abuso é um ato de coragem e libertação, e nenhuma mulher deve enfrentar essa situação sozinha. O apoio da comunidade, das autoridades e dos profissionais especializados pode fazer toda a diferença para garantir que a vítima encontre a força e a segurança para se libertar do ciclo de violência e reconstruir sua vida. 5. Como lidar com o trauma e o medo. Lidar com o trauma causado pelo abuso emocional e físico é um processo complexo e doloroso que exige tempo e paciência. O apoio psicológico desempenha um papel fundamental na recuperação da vítima, ajudando-a a processar as experiências traumáticas e a entender como o abuso afetou sua saúde emocional. Rafaela Brilhante, por exemplo, apesar do medo e da vergonha, encontrou força para buscar ajuda e compartilhar sua história. A ajuda profissional é essencial para tratar os danos emocionais profundos causados pelo abuso, como a perda de autoestima, o medo constante e os sentimentos de culpa que muitas vítimas carregam. Além disso, os profissionais podem fornecer ferramentas para lidar com a ansiedade e os distúrbios de estresse pós-traumático, TEP, que muitas vezes afetam as vítimas de violência doméstica. A rede de apoio é igualmente crucial para o processo de recuperação.
Famílias e amigos que demonstram solidariedade e acolhimento ajudam a vítima a sentir que ela não está sozinha, oferecendo um espaço seguro onde ela pode expressar seus medos e emoções sem julgamento. Esse apoio emocional ajuda a reconstruir a confiança da vítima, não apenas em si mesma, mas também nas pessoas ao seu redor. Em muitos casos, as vítimas de abuso se sentem isoladas e incompreendidas, o que agrava o impacto do trauma. Ter uma rede de apoio sólida pode ser o ponto de virada, ajudando a vítima a perceber que há pessoas dispostas a ajudá-la a reconstruir sua vida e a encontrar segurança. No caso de Rafaela Brilhante, o acolhimento de sua família foi um fator decisivo para que ela rompesse o ciclo de violência. Sua mãe, durante a entrevista, expressou claramente a dor de ver sua filha em perigo e a determinação de apoiar Rafaela, independentemente das dificuldades. Esse apoio foi essencial para que Rafaela pudesse encontrar a coragem de denunciar o abuso e procurar ajuda. A presença constante de sua mãe, que a ajudou a enfrentar o medo e as ameaças do agressor, proporcionou-lhe a força necessária para não se deixar paralisar pelo trauma. O apoio familiar, nesse caso, foi fundamental para que Rafaela se sentisse protegida e acreditada, o que lhe deu a confiança para tomar decisões difíceis e importantes para sua segurança e bem-estar. O caso de João Lima e Rafaela Brilhante serve como um lembrete triste, mas importante, de como o controle emocional pode ser um primeiro sinal de violência doméstica, que pode evoluir para agressões físicas fatais. Para as mulheres que estão em situações semelhantes, reconhecer os sinais de controle emocional é o primeiro passo para romper o ciclo de abuso. Buscar ajuda e denunciar são ações essenciais para garantir a própria segurança e bem-estar. A história de Rafaela, que encontrou coragem para denunciar, pode ser a força que outras mulheres precisam para também romper com a violência e buscar uma vida mais segura e digna. Amor não é violência. Amor não é medo. Se você está em uma situação de abuso emocional ou físico, saiba que existem recursos e pessoas dispostas a ajudar. Você merece respeito, liberdade e segurança.